A Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada, mas com alguns vetos. Foi revogada, por exemplo, a garantia de proteção a pessoas que solicitam informações via Lei de Acesso à Informação. Por outro lado, parte do mercado enxerga isso daí como um processo um pouco mais flexível para ser adotado pelas próprias companhias. A gente teve a oportunidade de trocar uma ideia com o Leonardo Militelli, que é fundador e diretor executivo da empresa de segurança iBliss, que falou um pouquinho com a gente sobre o tema e também sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Wellington e resumidamente a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, vem para fazer com que o cidadão esteja no centro dos seus dados, como explicou o executivo na entrevista aqui pra gente. A ideia é que um indivíduo tenha acesso aos seus próprios dados que foram fornecidos para as empresas, com o mesmo teor de editá-los ou até mesmo removê-los desses bancos de dados. Considerando a lei, o que entra em debate é como estes dados devem ser utilizados pelas companhias. Os últimos anos, é claro, renderam bons debates sobre o assunto e, claro, ter levantado cada vez mais possibilidades tanto para usuários quanto para as próprias empresas, que são detentoras, entre aspas, desses dados. E apesar de termos outras leis no Brasil que falam sobre a importância das empresas tratarem os dados com uma certa sigilo, um certo cuidado, não existe uma lei específica a esse respeito. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para colocar o indivíduo no centro da atenção, ou seja, o indivíduo no controle dos seus dados. A medida estima que as empresas precisam se adequar até agosto de 2020. Com a aprovação, a ANPD vem como um órgão fiscalizador, por exemplo. Essas sanções administrativas foram mantidas, tais como a multa de até 2% do faturamento total da companhia, só que com um limite de 50 milhões de reais por infração. Um dos itens que foi retirado da lei, entretanto, indicava a interrupção parcial do funcionamento da base de dados ou até mesmo a proibição parcial e total das atividades que são relacionadas ao uso de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, foi muito apoiada na lei europeia, só que foi uma cópia um pouco mal feita, né? Abrasileirada, vamos dizer. Por quê? Começando pela multa, por exemplo. A multa na Europa, ela ia de 4% do faturamento anual até 20 milhões de euros. No Brasil, a multa vai de 2% do faturamento anual com o teto de 50 milhões de reais por ocorrência. Então isso já é um primeiro caso. Um outro caso é que na lei brasileira, acho que é um ponto muito importante, talvez o mais importante na minha opinião, é com relação ao que é dado pessoal. Na lei europeia, o simples você ter um usuário em algum sistema, por exemplo, numa conta de e-mail, você tem que informar o seu nome completo e no mínimo o e-mail que você quer. Isso na lei europeia já é considerado um dado pessoal. A lei de proteção de dados, ela vem para regulamentar esse mercado, né? Hoje é uma grande farra dos dados, ou seja, a empresa tem um e-mail, aí hoje compra serviços de enriquecimento de dados, ou fica coletando com robôs na internet e você tem muitos dados abertos hoje, ou até de fontes que vazaram informações, vazamentos de base de dados. Até mesmo no governo existem vários sistemas críticos, como o sistema do INSS, sistemas do Detran e diversos outros sistemas que nós utilizamos hoje como cidadãos que têm muitos dados e ao mesmo tempo eles também podem ter muitas falhas. Então, antes a gente falava, vou na Santa Efigênia ali comprar uma base de dados da Receita Federal. Hoje esses dados estão na web. Meio que na prática ali a LGPD vem para tornar esse debate um pouco mais aprofundado e evitar problemas aos cidadãos, vulgo a gente. Isso porque os dados têm se valorizado muito e grandes vazamentos tendem a abrir brechas para várias outras ocasiões bem mais perigosas relacionadas à segurança da informação. Mas recentemente, por exemplo, o Facebook recebeu a maior multa da Comissão Federal de Comércio, o FTC, dos Estados Unidos. Foram 5 bilhões de dólares, enquanto que o recorde anterior era do pessoal do Google, que foi de 2012, e ficou ali na casa dos 22 milhões de dólares. Agora, analisando um pouco mais de perto, o Facebook já havia separado um fundo para possíveis sanções monetárias. E o escândalo Cambridge Analytica, inesquecível, é um dos principais pontos da má gestão de dados nos últimos anos da rede social. Mas ainda falando da grana do Facebook, os caras obtiveram um lucro anual de 22 bilhões de dólares em 2018, o que até faz a multa ser um tanto quanto baixa.
Eu acredito que o principal ensinamento que isso trouxe para as empresas é que elas precisam respeitar seus clientes, respeitar o que eles utilizam, como eles utilizam os seus dados e ter a transparência com o seu usuário final. Porque é o usuário, no final do dia, é o usuário que mantém nosso negócio. Então, se é o usuário que é responsável por manter nosso negócio, a gente tem que respeitar esse cara até o final. Bom, de qualquer forma, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados envolve não somente o setor tecnológico ou legal de uma companhia. Esse é um trabalho conjunto tanto para as pequenas e médias empresas quanto para as grandes companhias. As principais diferenças nesses casos aqui é considerar que os recursos de cada uma podem ser bem diferentes. Apesar de ser uma lei, ela envolve toda a corporação. Então, muito mais do que uma lei de reformulação de contratos, ela envolve uma mudança de mindset, uma mudança de cultura da empresa. Hoje as empresas coletam dados à torta e à direito sem nem saber o porquê ou qual a finalidade daquela informação. E muitas vezes os dados coletados não têm nem relevância para o processo de negócio da empresa. Então o grande ponto é que esse é um projeto transversal que a gente chama, porque toda a empresa precisa ser envolvida nesse trabalho. A área de marketing, a área de RH, o jurídico, TI, a área da segurança da informação, que muitas empresas nem têm essa área ainda. É importante dizer que a LGPD não é um estado, né? A gente não está em conformidade, a gente se mantém em conformidade. Então não é que assim, eu estou em conformidade, temos que se manter em conformidade continuamente para garantir que em caso de algum incidente, alguma auditoria, nós tenhamos os controles e as evidências necessárias para comprovar que estamos em conformidade, que estamos atendendo os requisitos exigidos pela lei. O Leonardo ainda aborda que o tema segurança da informação é visto, de certa forma, como um custo por algumas empresas, algo que a Lei Geral de Proteção de Dados vem para incentivar uma mudança de postura. Aqui no Brasil, a lei entra em vigor em 2020 e até lá as companhias precisarão realmente se adequar para oferecer não somente ambientes mais seguros aos seus usuários, como também lidar de forma melhor e mais clara com os dados que são coletados. É isso, gente. Muito obrigado pelo debate de hoje. A gente se vê no próximo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal para não perder mais informações. E lá no IT Fórum 365 vocês também encontram a matéria completa com a entrevista do Leonardo Militelli. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.